que naturalmente ela traz desconforto, ela traz angústias, tem duas possibilidades. Ou a pessoa muda o comportamento para alcançar aquilo que ela estabeleceu que ela quer, por exemplo, essa viagem ou a mudança alimentar. Nem que seja temporariamente, ela... Exato. Ela faz o sacrifício, tá, e ela consegue. O outro caminho é começar a justificar. Eu não consigo viajar porque eu ganho muito pouco. Eu não consigo viajar porque eu não sei falar inglês. Ela não vai falar que é porque eu não estou me engajando o suficiente, não estou me sacrificando. Ela não vai olhar para dessa forma. Exato. Então, a gente se refere à dissonância cognitiva àquilo que é importante para a pessoa. Porque se não for importante, ela fala, aquela viagem lá, mas acaba não... Alguém falou que é importante, ela pegou, mas não é. Para ela não faz diferença. Aí não vai causar incômodo. Quando nós estamos falando da dissonância cognitiva, a pessoa, ela tá sentindo aquela angústia, ela tá incomodada, e aí ela vai precisar sair daquele incômodo. Tá. E existem... Então, geralmente ela quer. Geralmente ela quer, porque estar ali naquela angústia é mais incômodo ainda. Então, geralmente a pessoa vai como uma forma de se defender daquela angústia ou justificar, porque aí, eu não tô fazendo isso, mas é porque tem isso, e aí eu justifico, e aí eu diminuo essa minha angústia. Ou eu vou realmente colocar ali uma mudança de hábito, uma mudança no meu estilo de vida, seja para mudar a alimentação, seja para emagrecer, seja para economizar dinheiro, mas ela vai precisar fazer os sacrifícios, porque senão ela não vai conseguir alcançar aquilo que ela estabeleceu para ela. Entendi. Tá, então se ela vai ter que encarar essa situação para decidir se ela continua com esse objetivo ou se ela abre mão disso, tem alguma ajuda que é possível da pessoa mesmo fazer ou quem está em volta? Porque acho que isso acaba afetando, dependendo até os relacionamentos, né? Afeta em todas as áreas, né? Dependendo do que está incomodando ali a pessoa, pode afetar em inúmeras áreas. O caminho é um desenvolvimento, um aprimoramento da autopercepção dela. Tá. Então, ela precisa trazer para a consciência que ela está sentindo aquele incômodo e entender que aquele incômodo diz respeito ao fato dela querer tal coisa, estar fazendo outra coisa, e aí mudar os comportamentos ou, enfim, fazer as justificativas. Mas ela precisa ter consciência disso. Às vezes, a pessoa acaba não pensando tanto sobre ela mesma e ela só se sente incomodada, mas ela não sabe nomear. Ela não sabe do que está vindo aquela dor. Então, por exemplo, no processo de psicoterapia, a gente vai fazer um trabalho aprofundado para que ela aumente essa percepção sobre ela mesma. Então, ela vai entendendo. Eu tô angustiada nesses momentos, que é quando eu vejo que eu poderia ter alcançado isso na minha vida e eu não consegui, eu não fiz os sacrifícios. Então, o que eu posso estabelecer hoje, com o que eu tenho hoje, para mudar isso? Entendi. Porque eu acredito que por baixo aqui do nosso cérebro, na parte inconsciente invisível, eu acredito que a pessoa, ela perceba que até então ela está conseguindo lidar com a situação, mesmo com a angústia, né? E é por isso que eu acredito que a mudança seja difícil, porque como que faz para enxergar o benefício de uma mudança que ainda não veio? E isso a psicoterapia ajuda? Ajuda. Que incentivaria o comportamento em si? Sim, ajuda, mas a pessoa tem que, num primeiro momento, estar disposta a confrontar isso. Porque o inconsciente, ele vai dar pistas daquilo que está sendo... que não está alinhado ali com o que ela estabeleceu para ela. Seja num sonho incômodo, seja numa palavra que ela pensou em uma, falou outra. O inconsciente acaba dando pistas do que está incomodando. Mas aí, na psicoterapia, ela precisa estar disposta a olhar para aquilo que muitas vezes não é agradável sobre ela mesma. Porque na dissonância cognitiva, a gente percebe que tem um outro dentro de nós... que muitas vezes não está tão alinhado com o que a gente imagina ser moral, adequado, coerente com os nossos valores, com as nossas atitudes. Então, ela precisa estar disposta para encarar aquilo que a gente fala também na psicologia que é sombrio, porque está na sombra, ainda não foi colocado luz ali. Ou seja, não tenho certeza daquilo, né? Não tenho certeza, mas ela precisa estar disposta. Pelo menos entrar em contato com aquele novo. Isso. Se ela está disposta a entrar em contato com esse novo, eu te digo que sim, a terapia vai ajudar muito. Muito. Mas se ela não
não tá com aquele impulso de querer mudar, de querer confrontar, de querer olhar que tem elementos ali dentro dela, dentro da alma dela, que não estão tão alinhados com aquilo que ela fala para os outros, com aquilo que ela orienta os outros, ela vai ter que olhar para aquilo e ela pode, sim, modificar esses comportamentos se ela estiver disposta. Se ela não estiver disposta... Ela também tem que aceitar que ela tá abrindo mão, né? Ela tá abrindo mão daquilo e tá tudo bem. Exato. Eu acho que às vezes esse confrontamento é importante, né? Porque eu acredito que a mudança ela é importante, mas nem sempre. Eu acho que a pessoa tem que confrontar, igual você falou, se confronta consigo mesma. E eu vi que sim, que é importante mudar, então eu tenho que me esforçar por fazer, mas nem tudo a resposta está exatamente em uma mudança radical, como às vezes a gente imagina, né? Ela precisa ser gradual, porque senão não vai ser sustentável. Né? Quando a gente fala, por exemplo, numa alimentação mais saudável, não dá para ela mudar do dia para noite toda a relação dela com a alimentação, o que ela escolhe para comer. Seria mais fácil se a gente conseguisse, mas não é assim, né? Não tem é que ter assim. paciência, o tem ser que ser humano gradual, né? Tem que estar de acordo com o tempo, não é tão simples assim. Sim, né? sim, imagino. Minha querida, muito obrigada, viu, por ter vindo aqui falar desse tema que é tão complexo. Tereza Miller é psicóloga e especialista em comportamento. Muito obrigada, tá? Sempre bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada a você. E depois do intervalo a gente continua falando sobre o estilo de vida saudável e como que até doenças crônicas podem ser evitadas para quem decide, pagar o preço de mudar o comportamento. Você está vendo o gancho aqui, né? Então vamos fazer um breve intervalo. A gente sai com imagens da cidade de Manaus, no Amazonas. Aplicativo da obra Evangelizar para todos que nos acompanham lá no Amazonas.